Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje nós vamos falar sobre as atualizações do Power BI Desktop para o mês de julho de 2018. O mês está quase acabando e vocês estavam achando que a gente não teria atualizações esse mês, mas vocês se enganaram. Esse mês a Microsoft lançou uma atualização maior contendo aí diversos novos recursos e nós vamos falar sobre eles aqui nesse vídeo. Então vamos lá, eu já estou aqui com o arquivo do Power BI, onde nós vamos demonstrar os principais recursos aí dessa atualização de julho de 2018. Nós vamos começar falando sobre a possibilidade de utilizarmos a criação de modelos compostos, utilizando aí o modo de conectividade do Direct Query e também de importação de dados. Esse é um recurso que ainda está em fase de testes, significa que se nós utilizarmos esses modelos compostos ainda não será possível publicá-los na web, no serviço do Power BI, mas a gente já vai ver como habilitá-lo e como começar utilizando aqui dentro do Power BI Desktop para a gente já ir se ambientando com esse novo recurso. Então, para isso, para habilitar, nós vamos primeiro clicar aqui no menu Arquivo, Opções e Configurações, vamos escolher as opções e nós vamos agora clicar aqui em Recursos de Visualização e vamos marcar aqui os modelos compostos. Deixando habilitado, você vai clicar em OK, vai pedir para você reiniciar o seu Power BI e depois que você reiniciar, você já conseguirá utilizar esse nosso modelo. Então, para a gente começar fazendo esse nosso primeiro exercício, eu tenho aqui um modelo de dados já importado com 4 tabelas, porém está faltando uma tabela, que é a minha tabela de produtos, que vai ser conectada aqui junto com os detalhes do meu pedido, os meus modelos e as categorias. Eu preciso de uma tabela aqui, que será essa tabela de produto, e eu quero que essa tabela ela venha aqui com o modo de conexão do Direct Query. Eu preciso que ela seja conectada de forma direta. Para isso, nós vamos então importar essa nossa tabela utilizando o Direct Query. Nós vamos clicar em Obter Dados. No meu caso, ela está armazenada num banco de dados do SQL Server. Eu vou clicar aqui e vou informar o caminho do meu SQL Server. No caso, eu vou colocar aqui que ele está no servidor, que é o laender.database.windows.net, ok? E aqui o banco de dados é o meu banco de dados chamado Adventure Works, que nós vamos puxar aqui essa tabela. Vou clicar em Direct Query e aqui em Opções Avançadas nós vamos fazer a conexão SQL, a instrução SQL, que vai trazer essa tabela de produtos. No meu caso aqui, se chama, vamos fazer um select, né? Então vou trazer um select. Vou trazer todas as colunas da minha tabela que se chama saleslt.product, então from, e vou selecionar aqui a minha tabela saleslt.product, que é a minha tabela de produto, ok? Vou desmarcar aqui a opção de adicionar as colunas de relação e vou dar um OK. Percebe que ao fazer isso, ele vai se conectar utilizando essa minha instrução SQL e vai trazer os dados aqui, eu já consigo visualizar as informações e basta eu clicar em carregar aqui agora e nós vamos ter um modelo composto, já que essas informações aqui foram tragas, né, de forma que a gente utilizou aí o recurso de importação. E nós temos aqui a nossa consulta 1. Nós vamos também renomear essa tabela. Nós vamos renomeá-la chamando de produtos. E dessa forma, nós já temos aqui um modelo composto. O mais interessante, agora que a gente tem os nossos modelos compostos aqui, é identificar como que nós vamos saber se nosso modelo é composto, se não é, se ela veio de Direct Query e se não veio. A gente vai conseguir fazendo isso clicando aqui no nosso relatório e nessa opção de campos que nós já temos, nós vamos visualizar as propriedades de cada tabela. Você pode fazer isso clicando com o botão direito escolhendo propriedades, ou você pode vir aqui em exibição e escolher propriedades de campo. É importante também perceber que aqui embaixo na nossa barra nós temos aqui o modo de armazenamento misto, então a gente consegue visualizar aqui que esse nosso modelo é misto. Mas por que é interessante a gente ver, né, essas propriedades de campo? Eu vou expandi-la aqui e perceba que ao clicar em qualquer tabela você consegue visualizar o nome da tabela, uma descrição se você quiser colocar, e aqui tem um modo de importação, que no caso ela veio como importar todas as que a gente já tinha. Então se vocês olharem, porém a nossa tabela produto que nós utilizamos Direct Query, ela está marcada aqui como Direct Query. Então agora a gente consegue ter dois modelos aí, um único modelo, né, duas opções de importação. Vamos lá, uma outra coisa que é importante a gente salientar quando a gente está trabalhando com Direct Query é o tipo de relacionamento. Perceba o seguinte, quando nós criamos uma relação, normalmente ela existe uma relação de 1 para muitos, e a direção do nosso filtro, e para quem já fez aí treinamento com a gente fala muito sobre essa importância de entender essa direção de filtro aqui, que é essa setinha, ela sempre vai de 1 para muitos. Porém, quando a gente tem uma tabela importada pelo Direct Query, essa nossa direção, essa nossa cardinalidade de filtros vai ser uma cardinalidade chamada de muitos para muitos. E é muito importante você saber a ordem que você faz esse seu filtro, porque se você não conseguir trazer isso aqui de forma correta, o seu modelo vai ficar quebrado. Vamos lá, deixa eu explicar melhor para vocês entenderem. Perceba o seguinte, quando eu tenho aqui a tabela produtos, eu quero vincular ela com as categorias aqui e depois com os meus detalhes de pedido. Se eu arrastar esse meu campo aqui de produto ID
de produto categoria ID para o meu produto categoria ID, quando eu fizer esse relacionamento, perceba que eu estou arrastando de categorias para produtos, ele vai fazer um relacionamento de muitos para muitos. A gente consegue ver aqui, olha, já que é uma tabela que utiliza o Direct Query, e a nossa direção de filtro está falando o seguinte, ó, produtos filtra categorias, tá vendo? Na realidade, a gente tem que fazer o inverso, é a categoria que filtra o produto. E isso aconteceu por causa da ordem que nós colocamos aqui. Se você puxar o campo agora em ordem inversa, selecionando aqui e trazendo para cá, agora sim nós vamos ter a direção correta aqui, categoria filtra produtos, e dessa forma, na hora que você clicar em OK aqui, você vai ver que o seu relacionamento está com a direção de filtros saindo da tabela categoria e indo em direção à tabela produto. Então, nesse caso, nós vamos sempre puxar da tabela fato para a nossa tabela dimensão. Mesma coisa vale aqui para o nosso produto de modelo. Nós vamos trazer aqui, olha, perceba que ele vai fazer também falando que os modelos filtram os produtos, está ok. E nós vamos também trazer do produto para os detalhes de pedidos. Então, eu vou pegar aqui, olha, que o nosso produto ID, ele está ligado aqui com o produto ID e a nossa tabela produto, ela vai filtrar, olha lá, a gente está fazendo o inverso na realidade, né? Então esse nosso relacionamento ficou errado, quando a gente puxou daqui para cá, ficou certo, mas quando a gente puxou daqui para cá, ele ficou na direção oposta, falando que essa minha tabela filtra essa. Então na realidade nós vamos apagar esse nosso relacionamento e agora sim, para que funcione, nós temos que trazer de produto ID, que é aqui o nosso fato, para a nossa dimensão e nós vamos conseguir visualizar agora que a tabela produtos filtra os detalhes de pedidos. E agora sim, nós vamos ter o nosso modelo bem criado aí. Então é sempre importante você ficar atento quando você estiver utilizando o Direct Query nessa direção aqui, pois isso aqui vai depender e vai determinar como vai comportar o seu modelo de dados. Agora, se a gente voltar aqui, a gente vai conseguir visualizar isso de uma forma melhor. Então, nós já temos um modelo criado. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu já tinha criado um relatório, ok? E aqui a gente consegue visualizar agora que, baseado nessa nossa relação, as nossas categorias conseguiu buscar os valores totais que a gente tinha em relação aos nossos pedidos. Se essa nossa relação aqui tivesse errada, por exemplo, se eu tivesse puxado, eu vou remover aqui e fazer de forma errada. Se eu tivesse puxado, assim, dessa minha tabela de categorias para a minha tabela de produto, vocês vão ver que o meu relacionamento aqui não vai ser possível, né? A não ser que eu utilize uma direção de ambas, mas a direção como estaria errado aqui, se você voltar aqui no seu relatório, você vai ver que ele não vai comportar de forma correta. Então, esse recurso é muito interessante, mas vocês têm que ficar atentos aí, principalmente a parte de relacionamentos. Vamos corrigir aqui novamente o nosso relacionamento. Eu vou apagar esse relacionamento aqui e vou puxar agora dessa tabela para essa e vou visualizar aqui, ok, a direção do nosso filtro. Uma outra possibilidade agora que nos permite com essa atualização é formatarmos os botões dos nossos cabeçalhos. E que botões é esse que eu estou me referindo? Então, para mostrar para vocês, eu vou voltar aqui para o nosso relatório. Eu tenho aqui um visual onde nós temos um gráfico de colunas aqui agrupadas e nós vamos falar aqui agora desses botões que nós temos aqui. Se você se lembra bem, o formato como ele era exibido nesse cabeçalho aqui, ele era uma linha acima do nosso visual e agora a gente tem a possibilidade também de formatar o detalhe de cada um desses botões e até ocultar ou exibir algum desses botões na nossa publicação web. Para a gente fazer isso, basta a gente vir aqui no nosso formato e aqui nós temos a opção agora chamada cabeçalho visual. A gente pode inclusive desabilitar todo o nosso cabeçalho ou podemos formatar as opções desse nosso cabeçalho. Basta eu clicar aqui e selecionar, por exemplo, uma cor de fundo para cada um desses botões. Posso determinar aqui também uma borda que eu quero para a cor desses botões e assim a gente vai formatando de forma que isso se adapte melhor aí ao visual, ao design do nosso painel. Temos a opção de determinar a transparência aí, que esses botões terão também, inclusive a cor do ícone a gente pode determinar. Além disso, nós podemos habilitar, né, ativar ou desativar qualquer desses botões, como por exemplo, imagina que você não queira que esse botão aqui de modo de foco fique aparecendo, basta você procurar aqui por ele em ícone de modo de foco, você vai desativar e assim que você publicar o seu relatório, esse botão não irá mais aparecer lá na sua publicação no serviço. Lembrando que isso só vai funcionar aqui na Power BI Desktop e você não está vendo, só vai funcionar lá depois que o seu painel estiver publicado. Então você consegue também aí determinar se esse botão é exibido ou não, ou você ainda pode colocá-lo se você quer que ele apareça acima do seu visual, aí você vai precisar desativar o título do visual, ou se você quer que ele apareça dentro do visual, neste caso você precisa ter o título ativado. Então, por exemplo, se a gente vir aqui agora na parte de título desse nosso visual que nós estamos trabalhando, se a gente desabilitar, você vai ver que o botão aqui, esses botões irão aparecer na parte superior como era antes, porém agora com estilo melhor, né? Perceba também que foram atualizados os ícones que a gente tem aqui
para ficar mais fácil aí de entender um pouco sobre essa identidade visual desses botões, ok? Além disso, um outro recurso que apareceu, e se vocês repararam bem, é a possibilidade de determinarmos papéis de parede para as nossas páginas. Para isso, para vocês entenderem melhor, eu vou adicionar uma nova página aqui nesse meu visual. E se vocês prestaram bem atenção, agora tem um pontilhado que aparece aqui, delimitando a nossa área de trabalho. Esse pontilhado, ele aparece justamente porque atrás disso aqui, que é a área que a gente não conseguia trabalhar, a gente vai conseguir alterar aí o plano de fundo. Para fazer isso, basta você clicar em qualquer uma das páginas, você vai vir aqui em formato, e aqui nós temos agora o papel de parede, e nós temos o fundo de página. Qual que é a diferença? O papel de parede é essa área de trás aqui, por trás do pontilhado. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, posso determinar uma cor para esse papel de parede, uma transparência ou até adicionar uma imagem. Eu vou adicionar uma imagem, vou selecionar aqui o background, perceba que ele vai colocar atrás de tudo, né? Vai ocupar toda a minha página, inclusive quando você, por exemplo, publicar esse relatório, isso vai ocupar toda a sua página, ok? Agora você pode também formatar o fundo da página, que era essa área onde a gente já formatava. Você pode também, inclusive, adicionar uma outra página, ou você poderia, por exemplo, selecionar uma cor e determinar aqui uma transparência. Dessa forma, você tem duas áreas aí que você pode formatar, fazendo com que o seu design, né, se adapte melhor aí. Você pode, por exemplo, inserir uma imagem, ou você pode deixar todos os seus elementos aqui flutuando simplesmente atrás daquela imagem. Isso vai permitir que você tenha uma flexibilidade melhor aí na hora de montar os seus designs, legal? Um outro recurso muito solicitado aí pelos usuários da comunidade que a Microsoft trouxe também agora é a possibilidade de a gente utilizar aquelas páginas de relatórios, de dicas, de ferramentas também nos nossos visuais de matrizes e tabelas. Apesar de este ainda ser um recurso que está como preview, ele ainda não funciona na publicação do relatório, mas vocês vão visualizar como vai funcionar aí exatamente quando nós aplicarmos isso a uma tabela. Então, eu vou vir aqui para o nosso relatório, nós temos aqui um visual de matriz, e para isso eu tinha criado uma página aqui utilizando o recurso de dicas de ferramentas de relatório. A gente já viu isso em outras aulas como fazer, mas esse recurso, quando nós passamos o mouse aqui sobre ele, algumas das informações, ele consegue exibir essa nossa dica de ferramenta, essa página que nós criamos separadamente. Porém, isso não funcionava na nossa tabela, na nossa matriz, né? Isso só funcionava para outros tipos de visual. Agora, a matriz também tem suporte, basta você passar o mouse aqui sobre a matriz e esses recursos também vão aparecer aí dentro de uma matriz quanto dentro de uma tabela. Além disso, também tem a possibilidade agora também de nós conseguirmos habilitar ou desabilitar isso de um visual específico. Por exemplo, eu não quero que apareça nesse gráfico e somente na tabela. Basta você clicar no visual, você vai vir aqui em formato e aqui nós temos a opção chamada dica de ferramenta, você desabilita essa opção e nesse formato, quando você não estiver utilizando o recurso aqui, ele não vai aparecer para esse visual. Então você consegue agora determinar qual desses visuais vão aparecer essa dica de ferramenta ou não, seja ele no gráfico, seja numa tabela ou em qualquer outras dessas ferramentas. Então eu acho que também é um recurso muito interessante aí que está sendo melhorado, que é o dica de ferramenta. Além dessas, tivemos outras melhorias em relação à parte de visualização de dados também, aqui, quando principalmente trabalhamos com gráficos de linhas, e eu vou mostrar para vocês quais foram essas novidades. Então eu estou aqui com o nosso gráfico, nós temos um gráfico aqui onde nós temos a opção de colunas e linhas, porém nós não temos nenhuma linha plotada. Para isso, então, eu vou trazer uma medida para o nosso gráfico, eu vim aqui na nossa medida e vou trazer a quantidade de pedidos para valores de linha, e perceba que ele vai plotar aqui para a gente uma linha, informando quantos pedidos tem em relação àquela nossa categoria. Porém, eu quero modificar a forma que isso é exibido. Eu quero mostrar essa nossa linha não em relação a pontos, mas em sim em relação a nível. Como é que eu faço isso? Basta eu selecionar aqui a opção de formato e nós vamos escolher a opção no grupo formas e vamos procurar aqui a opção de nível. Vamos habilitar e desabilitar essa opção. Olha lá, se você habilitar, você consegue perceber que ele sai em vez da posição de pontos, onde nós temos pontos em cada um dos nossos categorias aqui, ele vai aparecer para a gente a opção de nível. Então saímos do nível 22, fomos para o nível 28, depois fomos para o nível 23 e assim sucessivamente. Além disso, você também consegue aqui na parte de escurecer área, pintar essa parte de baixo aqui da sua linha. Então você consegue também fazer essas formatações. Uma outra possibilidade, quando nós trabalhamos com gráficos mistos, agora é a chance de tirar um rótulo de dados baseado em uma dessas séries e manter outras. Por exemplo, eu quero ocultar esse rótulo aqui que nós temos as nossas colunas. Como que eu faço isso? Basta eu clicar aqui, nós vamos clicar em formato de dados e nós vamos procurar agora pelos nossos rótulos de dados.
ok? E aqui nós vamos descer um pouquinho, e onde nós tínhamos aqui a opção de ativar a personalização de séries, onde nós colocávamos, por exemplo, formatações diferentes para cada um desses rótulos, agora apareceu a opção de exibição. Então eu vou determinar qual medida que eu quero, no caso eu quero remover a minha medida de total, e eu vou desabilitar aqui a sua exibição, e dessa forma eu consigo determinar qual rótulo de dados eu quero que seja exibido ou não com essa nossa nova opção aqui nessas atualizações. Além disso, outras atualizações menores também foram incluídas. Se vocês prestaram atenção, nós temos aqui agora uma formatação um pouco diferente nesse nosso painel de formato. Se vocês olharem, nós temos aqui uma cor ao passar o mouse. Além disso, a cor de fundo dos grupos está um pouco diferente, de forma com que um grupo não junte com outro aí, e a suavização também de como é aberto aí, torna a experiência um pouco melhor. Então tivemos essas atualizações aqui de forma a te trazer uma experiência um pouco melhor aí em relação à parte de formatação de dados, e fica até mais legal de trabalhar com essas opções de formatos de dados. Um recurso novo que nós ganhamos com essa atualização é podermos acessar os nossos segmentadores utilizando aí as teclas de atalho no teclado. Então muita gente que trabalha com teclado no dia a dia sabe o quão produtivo isso é, e muitas vezes você quer fazer uma seleção ali de forma rápida, selecionar alguns elementos ali utilizando o teclado. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue fazer isso aqui no nosso Power BI. Então eu estou aqui no nosso relatório, perceba que eu estou com o nosso visual, vou selecionar qualquer visual aqui, tá? Eu tenho um visual selecionado e você consegue fazer essa seleção utilizando a tecla Tab também. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, deixar o meu mouse parado aqui, e agora pressionando a tecla Tab eu vou navegando entre os elementos que eu tenho dentro do meu relatório. Perceba que ao pairar sobre um visual de segmentação de dados, agora se eu quiser entrar dentro dos seus elementos, eu pressiono a tecla de atalho Ctrl seta para a direita. Então eu vou pressionar Ctrl seta para a direita, perceba que ele já vai marcar ali o nosso botão de limpar filtro. Agora, se você ir pressionando o Tab dentro desse elemento, você vai navegar entre os elementos do seu visual. Então perceba que eu vou pressionar Tab, cheguei nos elementos dos itens, e agora com apenas a seta para baixo, eu consigo navegar entre esses elementos e vou conseguir selecionar utilizando o espaço. Então, vou pressionar espaço aqui, ele vai selecionar. Vou aqui descer mais um. Como meu visual é de seleção única, eu vou pressionar Ctrl aqui, espaço, e ele vai selecionar mais elementos. E aqui eu consigo ir fazendo essa seleção. Então, se eu pressiono somente espaço, ele remove a seleção. E com o Ctrl e o espaço, eu faço uma seleção múltipla e posso ir selecionando vários elementos aí. Posso pressionar Tab mais uma vez, volto lá no meu botão de limpar filtro, se eu pressionar espaço, eu limpo o filtro aqui também. Então isso é bem legal, e perceba que a Microsoft está implementando novas opções de acessibilidade aí, e é muito útil para a gente ganhar um pouco aí de produtividade também ao trabalhar com essa navegação de relatórios. Além de todos esses recursos que nós apresentamos aí, tem mais um que eu gostei bastante, que foi a melhoria na parte de classificação de dados. Então, eu vou vir aqui no nosso relatório e vou mostrar para vocês como funciona agora. Perceba que ao selecionar qualquer visual, quando a gente precisava classificar, nós tínhamos aqui a nossa classificação em ordem crescente e decrescente, e a gente tinha isso para cada medida. Agora basta a gente selecionar qual ordem nós queremos, e nós temos aqui também a opção de determinar qual opção que será classificada. Então, por exemplo, se eu quero classificar em ordem decrescente por alguma medida, basta eu clicar aqui que eu quero em ordem decrescente, depois eu volto aqui e classifico qual a medida. Então eu quero por ordem decrescente de quantidade de pedidos, e você vai visualizar aí que o nosso gráfico ficou da maior quantidade de pedidos até a menor. E assim fica muito mais fácil, né, fazer essa classificação em ordem crescente e decrescente, e também depois selecionando o campo ou a medida que nós queremos classificar. Além disso, uma outra melhoria, na realidade é um pequeno item que apareceu dentro da nossa importação no Marketplace, foi a possibilidade de filtrar as nossas categorias aqui, os visuais certificados pelo Power BI, que são aqueles visuais testados e aprovados pela Microsoft e que contém esse selo aqui, né, que é esse selozinho azul aqui que garante que esse visual é certificado pelo Power BI. Um outro recurso que a gente tem também agora é a possibilidade de trabalhar aí com fatores de distribuição naquele nosso recurso de analisar. Perceba, por exemplo, que quando nós vamos utilizar o recurso de analisar, nós precisamos clicar sobre o item e vamos encontrar uma opção chamada analisar. Nesse nosso caso, ele não está aparecendo justamente porque o nosso modelo está utilizando um modelo misto, né? Utiliza o Direct Query e esse recurso ainda não funciona junto com o Direct Query. Então vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer, voltando na nossa melhoria lá no início, para pegar uma tabela que foi importada pelo Direct Query e transformar ela como importação nesse caso. Nós vamos clicar aqui novamente em exibição, propriedades de campo. Sabemos que foi a tabela produtos que nós fizemos lá no início,
E aqui nós vamos selecionar e vamos falar o seguinte, olha, que eu quero que essa tabela seja utilizada no modo de conexão de importar. Ele vai te avisar que você vai mudar aqui o modo, você vai clicar em OK. Perceba que essa nossa tabela será carregada agora ao invés de utilizar o Direct Query, fazendo com que outros recursos que a gente tenha que não funcionem com Direct Query passem a funcionar. Lembrando que nós estamos mudando a conectividade. Um outro detalhe importante é que não é possível você voltar agora isso para o Direct Query. Então só modifique do Direct Query para importação se você realmente tiver certeza que você quer fazer isso. Agora nós vamos clicar aqui com o botão direito e perceba que nós temos a opção aqui, ó, analisar, e nós vamos clicar aqui, ó, procurar o local em que essa distribuição é. E nós temos aqui, por exemplo, algumas opções de filtro. Aqui embaixo, está um pouco escondido aqui pela minha visualização, né? Nós temos a opção de comparar valores absolutos e valores proporcionais. E nós temos aqui também agora a opção de clicar sobre alguns desses nossos filtros aqui, que seriam, por exemplo, os nossos produtos. Então ele está falando que essa variação aconteceu baseado neste produto, ou neste, ou nesse. A gente consegue agora também fazer essa comparação aí de proporção e de distribuição utilizando este recurso. Esse também é um recurso que ainda está em teste, é um recurso que ainda não está em formato final pela Microsoft, mas é uma melhoria que ela está acrescentando aí e que posteriormente a gente vai conseguir ver ela funcionando aí também nos nossos relatórios depois de publicados. Uma novidade que eu gostei bastante, que além disso, né, quando a gente agora vê as nossas atualizações, a gente fica esperando por essas atualizações aí em relação... cada mês, né, cada mês tem uma atualização nova, a Microsoft agora adicionou também uma nova seção chamada Em Breve, que ela está falando de alguns dos recursos que ela está trabalhando e que vai ser disponibilizado em outras atualizações, já para causar aquele gostinho, né? E agora, uma das atualizações que ela falou é a possibilidade de trabalhar com as impressões de relatórios, que é algo que está sendo muito pedido aí na comunidade. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aqui desse nosso overview geral que teve nesse grande pacote de atualizações. Foi um pacote um pouco grande, tivemos grandes melhorias aí e a gente sabe que o Power BI está procurando cada vez mais trazer novidades aí em relação a essas atualizações e a gente está aqui sempre para trazer para vocês esse vídeo com essas atualizações. Lembrando que você também pode deixar a sua sugestão lá no Power BI Ideas, né? É o ideas.powerbi.com, onde você pode fazer sua sugestão, votar nas melhores sugestões que nós temos lá. E a Microsoft com certeza está de olho nisso para trazer um novo recurso aí, quem sabe nas próximas atualizações. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.